Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês nesse sábado à noite. Estamos chegando aqui para falar um pouquinho da grande vitória do Vasco, importante vitória, 2-1 em cima do Madureira. Sei que tem muita gente que fica pensando, poxa, mas ganhou de 2-1 do Madureira, tá todo mundo assim achando. Olha, eu tenho o pé no chão, sempre tive o pé no chão. A gente sabe que o time do Vasco precisa evoluir muito, precisa crescer muito, mas eu queria só fazer um termo de comparação com vocês. Daquele time que nós tivemos em 2019, que ficamos em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, e nós tivemos um time ano passado que foi rebaixado para a segunda divisão, acho que a gente precisa fazer um comparativo daquilo que vem ocorrendo desde a chegada do Marcelo Cabo de uma nova comissão técnica. Em 2019, nós tínhamos um problema sério em relação à falta de um centroavante. Passamos o ano inteiro brigando contra isso e foi uma dificuldade, talvez isso tenha sido o grande problema daquele time. Mas aí surgiu o Thales Magno, que era uma esperança, era uma expectativa, que conseguiu dar uma contrabalançada, mas acabou se lesionando, acabou indo para a seleção brasileira, mas não foi o suficiente para atrapalhar e o time ficar bem, não ter aquele susto de cair, mas decepcionou um pouquinho, porque muita gente achava, dentro aí da vascarense, né, da esperança sempre do torcedor do Vasco, que aquele time pudesse chegar até uma Sul-Americana, uma Libertadores. Chegou a Sul-Americana, mas a Libertadores podia chegar, enfim. Mas não era um time que tinha competição capaz de se igualar às demais. Tinha espírito competitivo, mas competição técnica não era um time abastado, era um time que tinha dificuldades na lateral esquerda, era um time que tinha dificuldades no meio, era um time que não tinha atacantes, a gente vivia de Rossi, de Marrone, não eram jogadores letais, Ribamar entrava, e aí veio o ano de 2020, a pandemia, um início de trabalho muito ruim do Abel Braga e que acabou desencadeando vários trabalhos apenas de tapar buraco por um início de temporada. E a gente acabou pagando esse pato, porque acho que o início de trabalho no início de temporada é fundamental para um time conseguir deslanchar, dar um pouco do termômetro do que vai ser o ano. E não dá já há muito tempo para a gente se fiar no campeonato estadual como sendo o parâmetro principal para o restante da competição. Acho que é para o parâmetro para baixo, porque um desempenho ruim é um alerta muito grande. Um desempenho bom, ganhando o título, dá uma confiança, mas é a certeza também de que precisa melhorar para o Campeonato Brasileiro, mesmo que você ganhe fácil, que você ganhe mole. Então eu acho que todos esses aspectos precisam ser somados para esse momento, porque muito se bateu nesse planejamento feito pelo Marcelo Cabo e por sua comissão, do Vasco ter aberto mão do Campeonato Carioca praticamente, escalando aí nas 2 primeiras rodadas contra a Volta Redonda e Portuguesa, time sub-20, ali nós perdemos a classificação, poderíamos estar classificados, e depois o time foi melhorando aos poucos, os reforços vieram chegando, alguns estreando, outros conseguindo ainda um tempo melhor de maturação, vieram os jogos da Copa do Brasil fora contra Caldense e Tombense, que fizeram jogos difíceis contra times grandes de Minas Gerais, ganhando inclusive tanto do Atlético como do Cruzeiro, como do América, e o Vasco consegue passar, não consegue passar com extrema facilidade, empata com a Caldense, ganha da Tombense, estava 2-0, tomou um gol e aí foi sufoco no final, mas isso faz tudo parte de um amadurecimento de um time, de uma maneira de maturar uma equipe, de mostrar que esse time vai passar um ano de apertos, de lutas, porque a Série B do Campeonato Brasileiro é uma competição assim, é um campeonato muito mais de força, muito mais de concentração, de zero erro, porque você vai pegar adversários que vêm para bater no Vasco. O Vasco é o time a ser batido na segunda divisão. E esse aprendizado que está se tomando do Campeonato Carioca, pegando um Madureira, que é um time de Série D, é verdade, mas é um time difícil, que vai jogar taticamente como muitos vão jogar, um campeonato de 38 rodadas. Olha, eu vou dizer aí que mais de 25 desses 38 jogos, o Vasco vai enfrentar adversários que vão jogar atrás, tentando ser reativos, tentando jogar no contra-ataque, num erro de posicionamento, numa bola roubada, tudo isso precisa ser somado. E acho que o Vasco tem tido um bom vestibular.
e prova, com a dificuldade que teve no jogo contra o Madureira, que ainda não está 100%, mas também não está longe disso, não é ser muito otimista, porque o jogo de hoje contra o Madureira mostrou um time capaz de reagir, mostrou um time capaz de criar oportunidades, um time que tem algum repertório, principalmente ofensivamente dos lados, jogando com os dois laterais, o Léo Matos e o Zeca, muito bem, triangulando com Marquinhos Gabriel e com Morato pelo lado direito, com Peck, com Zeca e com Galassa pelo lado esquerdo. São tripés que funcionam bem e que trazem jogadas. O Vasco joga pelo lado esquerdo, foi assim no primeiro gol, faz jogadas pelo lado direito, foi assim no segundo gol, mostra esse repertório. Tem uma saída de bola mais qualificada, porque o Andrei subiu no jogo com a entrada do Matias Galassa, que dá a ele essa injeção de competitividade. Andrei jogando de um lado de um volante que tem o estilo dele, mais lento, mais pesado. O Andrei é muito bom com a bola no pé, mas sem a bola no pé precisa participar mais. Ainda é um defeito que ele tem, mas ele tem tentado se esforçar para melhorar isso. E acho que o Andrei com o Galassa foi uma contaminação legal, porque o Galassa contamina, traz aí para o companheiro esse espírito, porque fica feio, você joga do lado de um jogador como o Galassa e não correr, dá muito nos olhos. Então o Galassa tem esse lado que ele está ajudando o Andrei a crescer de produção. O Andrei tem confiança de que pode ir, porque vai ser coberto. O Andrei consegue dar um passe para o Galassa, e o Galassa consegue jogar, porque ele é bom jogador, não é só um jogador de movimentação e de intensidade, ele tem talento, chuta bem, dá bons passes. Então o time tem evoluído. O sistema defensivo que ainda continua dando uns erros e principalmente nas bolas alçadas. Na bola parada já deu uma melhorada, temos tomado menos e eu tenho uma opinião que muito por conta da presença do Vanderlei. Um goleiro, nada contra o Lucão, mas um goleiro experiente que saia do gol, dá segurança aos zagueiros de que uma bola alçada mais próximo, ele vai sair, ele vai soquear ou então ele vai conseguir segurar no alto e isso traz confiança, contamina também os seus companheiros. E acho que isso tem melhorado. Mas a bola alçada de um lance pelo lado, que o ala chega no fundo e cruza, às vezes é posicionamento, como foi o gol do Madureira hoje. Porque são jogadores novos que estão se entrosando, então o Castan vai cobrir o Miranda, que vai tentar a cobertura em cima do Léo Matos, que foi batido para o cruzamento, e o Zeca não fecha, ou então o volante não entra. E o Humberto, que é meia, tinha que ser, na minha opinião, marcado por um meia do Vasco, um volante do Vasco. E aí meio que se desconcentra. O Vasco tem esses lapsos durante a partida, toma sufoco, mas depois consegue mostrar que é um time diferenciado por conta desse início de pré-temporada, gente. Eu sei que tem muita gente que reclamou, muita gente que xingou, muita gente que ficou triste, ficou desanimado. Realmente é ruim o Vasco não chegar à final da Taça Guanabara, mas eu posso quase apostar com vocês aqui, vai valer muito a pena. Não é valer a pena ter perdido o Campeonato Carioca, vai valer a pena ter feito esse planejamento. Eu fiz uma pergunta dessas ao Pássaro, numa entrevista coletiva, se esse planejamento ele se arrependeu. E ele disse, esportivamente, é claro que é ruim a gente ter sido eliminado, mas em termos de grupo, em termos de formação de grupo, foi bom, porque eu consegui encaixar os meus jogadores, eu consegui adaptar os novatos, eu consegui dar tempo ao Marcelo Cabo de posicionar, e o Vasco hoje é um time diferente, principalmente do ano passado, é um time que consegue transpor, consegue jogar, mesmo quando tem times retrancados. Não é ainda o ideal, tem dificuldade, sofre um pouco, mas já tem jogadores mais insinuantes que tentam uma tabela, como o Morato, como o Marquinhos Gabriel, como o Zeca, que vem de trás, que faz o jogo do PEC crescer, tem o Galassa e o Andrei que chegam, tem o Léo Matos muito agudo, então é um time que tem na parte ofensiva uma pluralidade de futebol, o que isso é nítido por conta do tempo. Então, perder o Campeonato Carioca é óbvio que foi muito ruim. Ganhar a Taça Rio vai ser legal, mas vai ser um prêmio de consolação. Mas podem ter certeza que não jogar o Campeonato Carioca com o time titular no início, hoje pesa. Nós temos um time que começa a ser montado, temos um time que começa a ter corpo, que vai ganhar mais conjunto, que vai ganhar mais entrosamento, que vai ganhar mais condicionamento físico. A gente espera que o Hernando possa ter aí uma sequência, porque vai trazer experiência também à zaga, e o Vasco vai montando um time bom. É um time que jogaria a Série A do Campeonato Brasileiro hoje? Talvez não para chegar no topo da tabela, mas para ficar no meio de tabela, acho que ficaria. Mas para a Série B, eu acho que é o ideal. E pode beliscar uma Copa do Brasil, porque o Vasco tem tido até sorte nas escolhas, aí nos sorteios, tem sido agraciado, abençoado, caiu contra o Boa Vista, jogando 2 jogos aqui no Rio de Janeiro, que também poupa em relação à questão de viagem. Então,
dá pra gente pensar em coisas maiores. Precisa melhorar? Precisa. Legal a classificação hoje? Muito legal, porque senão o Vasco ficaria 21 dias parado, 3 semanas. Vai jogar nas 2 próximas semanas as finais, ou contra a Nova Iguaçu, ou contra o Botafogo, decisão nesse domingo. E aí tem uma última semana antes da estreia para treinar, aperfeiçoar, recuperar quem tiver muito cansado, lesionado, porque aí no dia 29, no sábado, contra o Operário de Ponta Grossa, aí é pancada, é porrada, vai ter que jogar para conseguir somar pontos, e depois tem jogo dia 1º contra o Boa Vista. Então tudo isso acho que está valendo a pena. Volto a dizer, ninguém está feliz, satisfeito da eliminação, ninguém está feliz, satisfeito por não chegar a uma final de Taça Guanabara, ninguém está feliz, satisfeito de saber que o rival provavelmente vai ser o campeão carioca, mas para o trabalho, para o planejamento, lembremos 2019 e lembremos 2020. 2019, Vanderlei pegou o carro andando, pegou o bonde andando, e se não tivesse a Copa América para ele parar o time e dar um treino, talvez o Vasco não tivesse feito o ano de 2019 que fez. Talvez ele não tivesse conseguido o milagre que ele conseguiu. E em 2020, um planejamento equivocado, com um treinador que não estava vivendo um bom momento, e o Vasco pagou o pato com o Ramon, depois pagou um pato com o Ricardo Sapinto, com o próprio Alexandre Gracelli e com o Vanderlei Luxemburgo, ironicamente terminando isso. Começou um ciclo e termina um ciclo caindo para a segunda divisão. Então eu acho que esse ano a coisa está sendo bem planejada, com foco. Temos que subir contratos até o final do ano, específicos para a Série B, sem grandes promessas, sem jogadores milionários, jogadores que estão buscando também reestruturação nas suas carreiras. Tudo isso, para mim, é muito importante. E o Vasco consegue essa classificação para a Taça Rio, volto a dizer, mais do que o aspecto esportivo apenas, que é legal, é importante, é um jogo que são jogos agora de finais que valem grana, mas eu acho que o aspecto anímico, de moral, de lado psicológico, valeu muito. Porque hoje uma derrota, uma eliminação, traria um peso muito grande, uma cobrança nossa, uma cobrança sua, torcedor, de um time melhor, porque poupou semana passada. Todas essas discussões seriam colocadas na mesa e isso passaria para o grupo, que tem um ambiente bom hoje, na minha opinião, porque o Vasco fez um bom trabalho com o Marcelo Cabo. O futebol é assim, a bola entrando, o ambiente é muito bom. Mesmo que você tenha salários atrasados, problemas políticos, problemas estruturais, quando a bola entra, é certo que tudo isso passa para ser segundo plano, erradamente, mas passa, porque assim é. O torcedor, ele é apaixonado, ele quer saber do bom. Na hora das vitórias valoriza muito mais do que quando não vence, porque quando não vence, aí é aquela questão da cabeça vazia, serventia do diabo, né? Aí você tem ideia de tudo, você acha que tudo está conspirando contra você. Então eu acho sinceramente que o Vasco está fazendo um bom planejamento, podia ser melhor por conta de chegar a uma final de Taça Guanabara, mas estamos aí classificados para a final da Taça Rio, que é um torneio de consolação, mas mantendo o time em atividade para começar bem a partir de final de maio, início de junho, aí sim, pancada para até novembro a gente conseguir esse acesso e quem sabe brigar por algo maior na Copa do Brasil. Vitória do Vasco, 2-1, primeiro gol de Marquinhos Gabriel, que fez um ótimo jogo, segundo gol de Germán Cano, fantástico, o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, que marcou hoje seu 30º gol com a camisa Cruz Maltina, 2-1, Vasco vencendo o Madureira e agora na final. Valeu, turma, grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo domingo, um beijo em todas as mães, que as mamães de vocês também estejam bem e muito felizes. Grande abraço, fiquem com Deus, tchau.